Glória a Deus, mulheres corajosas, destemidas, neve e frio, nada nos para, porque é tudo sobre Ele. Pode se sentar. Glória a Deus. Sou resposta de oração desses músicos que já saíram daqui, porque alguém orou para eu estar aqui, foram os músicos, porque eles só não podiam sair daqui, porque a nossa pastora era pentecostal. Então, tanto que nem ficou, tá vendo? Moral zero, eles nem quiseram saber se eu era do manto. Tá vendo? Amém. Então, glória a Deus. É um prazer estar aqui com muito temor e tremor na presença do Senhor. Mas como nós cantamos e como a pastora falou, é a presença. E eu caminho com o Senhor há alguns anos, algumas décadas. E por princípio, por formação, a palavra da virada do ano é algo que mexe muito comigo. Por anos e anos, sempre foi o norte, a palavra rema do meu coração, né, da minha vida, aonde eu ia lá e sempre tinha uma fonte, o que o Senhor liberou, né? E dali rios iam abrindo caminhos na minha vida. E na virada desse ano, de 25 para 26, os pastores trouxeram uma palavra sem saber, ambos falaram sobre a presença. E eu quero nesse primeiro Shine continuar falando da presença. Por quê? Porque tudo aponta para a presença. Nós adoramos por causa da presença. Nós servimos por causa da presença. Nós temos um alvo por causa da presença gloriosa de Deus. E nessa noite, nós vamos falar um pouquinho a espera na presença. A gente pode esperar de diferentes formas, né? Mas todas nós aqui, eu creio, que nós esperamos na presença. Mas o nosso frutificar vai denunciar, vai falar para nós como que tem sido a minha espera. Como eu tenho usufruído da presença que me foi dada, né? Então, antes de falar do tema especificamente, né, para a gente falar das personagens, né, das mulheres de Deus, eu até quis corrigir isso na minha fala, porque personagem, quando a gente fala, parece que é algo distante, fictício, mas são vidas, são mulheres marcadas, né? E no culto de mulheres, por que né? E é isso. E para falar da presença, né? Da espera na presença. Cada uma de nós aqui, eu não conheço a vida de todas, mas de repente você está começando a caminhar. Você está conhecendo esse Jesus. Você fala, uau, que adoração, que entrega. Que amor, que graça, eu não estou entendendo nada, mas eu quero estar nesse ambiente, né? E a presença de Deus, se nós discorrermos do Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vamos até entender porque muitas de nós, às vezes, ficamos falando assim, presença, o que é isso? Como que sente? Será que é para mim também? Será que é acessível? Será que a presença é só para os mais santos? Será que a presença é para aqueles que têm dons de línguas? Para aqueles que já conhecem toda a palavra? Né? E às vezes parece algo até místico. Por quê? Porque nós falamos da presença sem Ele estar presente. Nós estamos aqui, eu estou vendo cada uma de vocês. Às vezes, né? Sem óculos, no escuro, mas eu estou vendo, vocês estão me vendo, amém? Eu estou aqui. E a presença de Deus, a gente entende por quê? Lá no Jardim do Éden, falando rapidamente sobre a evolução da presença. No Jardim do Éden, Deus já era presente. Né? E lá em Gênesis 3, tudo dá a entender que
que ele tinha uma presença física ou uma presença íntima, porque fala que ele andava no jardim, né? E aí depois a gente sabe que isso com o pecado mudou. Mas aí continua em Moisés, né? Em Êxodo, a experiência que Moisés teve. Imagina qualquer uma de nós falando, ver uma sarça ardente, né? Então, a presença de Deus, ela é manifesta de diferentes formas. Começou, tudo indica, de uma forma física, e depois eram manifestações. Então, às vezes, algumas de nós, no decorrer da nossa caminhada, a gente pensa, uau, é distante, é inacessível, ou às vezes pode falar, é místico. Não, não é místico, é real. Né? E aí, depois, ainda com Moisés, o povo no deserto, a presença de Deus se fez presente. Através do quê? Da coluna de nuvem de dia e da coluna de fogo à noite. Então, Deus, ele sempre se faz presente. A presença de Deus, ela é o centro de todas as coisas. É o que aponta para todas as coisas. E ainda lá, ainda em Êxodo, no Monte Sinai, vieram trovões, vieram relâmpagos, trombetas. Talvez a origem de muitos de nós, às vezes, mesmo com a graça, mesmo o véu do templo sendo rasgado, às vezes a gente tem um temor de medo, não um temor de respeito, não um temor de zelar para não perder de tão preciosa que ela é, mas por causa dessas manifestações. Então, se você ainda está numa crescente de convicções espirituais, faz parte, continua, porque a presença de Deus é algo real. E vão evoluindo. Outra manifestação para Elias foi o quê? Com fogo. Né? E depois não estava no vento, não estava na tempestade, estava no cicio suave. Então, as diferentes formas da manifestação da presença de Deus fala para mim e para você que é algo que é o motivo, é o centro, está em nós. Aí chegamos no Novo Testamento. O que aconteceu para vir a presença? Deus, ele poderia ter escolhido tantas formas. E o que ele fez? Ele escolheu uma jovem virgem e fez com que Jesus fosse concebido pelo Espírito Santo. Tudo isso são as formas, a crescente da presença de Deus, para depois ele crescer com ousadia, com intrepidez, com graça, proclamar o reino, crermos, para sermos forjadas, ensinamento, caminho. E aí depois ele foi crucificado. E ele morreu, morte de cruz. Só que aí ele ressuscitou. E no terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele foi assunto ao céu, o que ele falou? Eu vou para o Pai, mas eu deixarei o meu Espírito Santo em nós, em você, em mim. Então essa é a crescente da presença. Tudo isso que eu relatei continua fazendo parte, continua as manifestações. Então integra, faz parte da tua convicção, da tua formação de fé. E tudo isso que eu relatei aqui é para que eu e você possamos cada vez mais crescer no Senhor. Crescer na nossa convicção, falar assim, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou morada, eu carrego a presença. Eu achei engraçado esses dias, estava o pastor, um grupinho de homens, né, falando lá, e eu já tinha ouvido essa fala, né, em outras oportunidades, e é engraçado, né, porque às vezes a gente ouve a fala de alguém, e a gente fala, não, aquela pessoa falou, mas às vezes ela já se falou em tantas vezes. E aí os homens estavam ali discutindo, glória a Deus, temos homens de Deus, homens que ficam discutindo da palavra. E aí eles estavam falando assim,
Nossa, quando eu chegar lá no céu, eu vou falar com, né? Eu quero falar com fulano, tal, mas eles vão virar e vão falar assim: como foi carregar Deus em você? Como foi carregar Jesus em você? E aí, eu já ouvi o Hernandes Dias Lopes falando algo bem interessante. Ele fala: tamanha vai ser a glória, a suficiência de Jesus. Nós não vamos parar para perguntar nada. Nós só vamos adorar e vamos falar: foi por causa dessa presença, essa suficiência. Eu estou preenchido. E nós, mulheres, né, no nosso afã de querer dar explicação, às vezes a gente fala: quando eu chegar lá no céu, eu vou falar com a Eva, né? Ah, porque as dores de parto, né? Ah, ela fez eu trabalhar, né? Não, lá não, já fala assim: ah, Senhor, foi por isso, foi por esse motivo. Então, essa presença, eu achei bem interessante a gente discorrer sobre isso. E agora nós vamos ler João 11 e vamos falar dessas mulheres que tanto nos ensinam, que é Marta e Maria. Amém? João 11, versículo 1. Vamos ver como é a mesma que a minha. Vamos lá. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povo, amara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Repete comigo. Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E disseram: mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Jesus, seus discípulos responderam: se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhe disse: estou contente por não estar lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, lá no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria,
disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Até aqui. Amém? Essa é a palavra do Senhor. É um texto longo, mas ele fala por si. Podemos extrair disso ensinamento para a nossa vida. E aqui, o que eu quero chamar a atenção de vocês, o que essa palavra primeiramente me chamou a atenção. Por quê? Quando Lázaro ficou doente, elas fizeram o quê? Elas conheciam Jesus. Aqui a palavra não relata se elas foram ao médico, se elas pediram socorro, se elas choraram. Primeiramente, elas falaram: vai falar para Jesus. Fala para Jesus. Fala para Jesus que aquele que ele ama, está doente. Então, elas conheciam Jesus, elas sabiam do poder de Jesus. Naquele momento, existia o que? A presença física de Jesus. E ele já era conhecido pelos poderes, pela intrepidez, pela autoridade. E aqui ela fala: a quem ama. Engraçado que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, há quase 9 anos atrás, nós estávamos numa igreja e o marido de uma das irmãs era americano. E ele falou assim para mim: engraçado, vocês brasileiros romantizam a Bíblia, né? E eu não sei vocês, mas eu tenho uma memória figurativa. Então, diante de um texto desse, eu fico tentando imaginar. Então, quando fala assim, Lázaro, aquele a quem o Senhor ama, para mim, carrega emoção. Tipo, fala, aquele que o Senhor ama. E eu, toda vez que eu carrego com a minha emoção, vendo textos, imaginando situações, eu lembro desse irmão que falou isso: o brasileiro romantiza. Mas eu ouso dizer que nós não romantizamos, nós mergulhamos, a gente quer mais, a gente quer se projetar naquilo, né? E tanto Marta e Maria, elas sabiam do poder que habitava em Jesus. E aqui, qual foi a forma que Marta se relacionou com Jesus? Qual foi a forma? Né? Jesus fala assim, é muito interessante esses detalhes que a palavra traz. Porque quando fala assim, nossa, ele era amado, né? Aí depois fala, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Só que eu e você, nós também somos amadas. Essa mesma importância, essa mesma identidade, essa mesma marca, Jesus, quando ele foi ao Pai, ele nos deu, ele nos reconciliou. E aí depois fala que eles eram amigos de Jesus. E em João 15, fala que Deus não nos chama de servo, mas Ele nos chama de amigas. Então, nós temos essas mesmas características, essa mesma intimidade. É engraçado que em algumas versões, fala da intimidade, como se eles fossem diferentes. Naquele momento, naquele contexto, eles poderiam sim. E eu estudei um pouco mais a fundo e fala que eles eram uma família de uma boa classe social, uma boa condição, que eles recebiam Jesus, eles tinham prazer. Então, a amizade, tudo indica, a intimidade nasceu do servir. Como a Débora falou aqui, de uma fidelidade de entrega, de uma prioridade, né? E eles começaram recebendo Jesus. E eles eram conhecidos como aqueles amigos íntimos de Jesus. E eu e você, nós temos essa intimidade. Só que o quão que nós desfrutamos dessa intimidade. E aqui, no relato de Marta, ela fala, ela manda dizer, e aí acontece o quê? O pior. E um pouquinho antes disso, o que acontece quando Jesus recebe a notícia? Ele não vai na hora. Ele
ele tem outras coisas. Obviamente que talvez a distância, mas a palavra ela não quer dizer que Jesus caminhou por 2 dias até lá. Disse que ele precisou esperar. Ele tinha situações para vencer, situações para resolver. Então, quando nós somos sujeitas à espera, né? E lá era presença física, era só Jesus chegar. Era, cheguei, né? Cheguei, o poder chegou. Você chamou, né? Não, mas aqui teve a espera. E aí, os discípulos de Jesus ainda queriam impedi-lo. Queriam falar, não vai. Nós vamos lá para morrer? O senhor está esquecendo? O senhor vai lá? Talvez, né, na linguagem de agora, poderia falar, o senhor está emocionado só porque é seu amigo? Né? Não. Jesus, ele sabia do poder que ele carregava. E o que ele falou? Eu fico contente que eu não estou lá. Gente, é lindo ler, né? Mas imagina eu e você, diante de situações que muito provavelmente já bateram na nossa porta, falando como urgente, falando como necessidade, como perda. Tantas, né? Eu poderia ficar aqui tentando chegar naquilo que traduz um momento que você viveu. Mas eu não preciso, você mesmo. Nós somos adoradoras, nós estamos na presença. Então você sabe, imagina, Jesus contente. Estou contente, fica aí. Então, só que está ruim, vai piorar. Está doente, vai morrer. Né? É lindo ler, porque a gente sabe o final. Né? Mas esse processo, esse momento, essa espera. E aqui, e aí que parte que eu quero ir? Quando Jesus chega. E aí, quando Jesus chega, ele fala, no versículo 20. Pode colar, Lucas, por favor. Lucas, mídia, eu falo assim, nossos voluntários não, nós as voluntárias, porque eu também sou voluntária. Nós somos uma grande bênção, né? Até um aspas, às vezes a gente não entende algumas coisas, né? Quando a gente está sentado ou quando a gente não faz parte, não necessariamente você está aqui, mas o quão já se movimenta amor, renúncia, doação, antes de um culto começar. Então, independente do que nós já vivemos aqui, às vezes eu chego aqui e falo, nossa, a pastora está empolgada, o povo está empolgado, mas é porque eles já estão cheios daquilo que não só buscou na palavra, mas do movimento do corpo, do movimento da comunhão. Lá no Salmo 133 fala que na nossa comunhão o Senhor ordena a bênção dele. Então, quando a gente chega aqui para servir o Senhor, nós já estamos nesse movimento, nós já estamos recebendo, já estamos frutificando da bênção dessa comunhão. Então, glória a Deus por nós, os voluntários, amém? Quem pode aplaudir? Nós, todos os voluntários. Então, aqui fala, Marta, quando soube que Jesus estava chegando, houve um burburinho. Foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. E aí Marta foi. Aí, qual foi a reação de Marta? Gente, eu li algumas vezes, fiz pesquisa, eu falo, não é possível. Elas falaram a mesma coisa. Se a gente continuar, a gente vai ouvir, elas falaram a mesma coisa. Eu falei, não, tem alguma parte que eu não entendi. Eu estou lendo uma versão, tem alguma coisa de errado. Não só hoje que eu vim trazer essa palavra, mas eu sempre me desafiei a sentir isso. E ela fala, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Aí Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ela respondeu, eu sei. Gente, ela sabia.
ela conhecia do poder que carregava. E aí eu fiquei pensando, qual é a diferença? Porque nós conhecemos a história, acredito que todas nós, se você não conhece, já, cenas dos próximos capítulos, está bem próximo. Então aqui, ela fala, eu sei, mas o o conhecimento dela despertou dentro dela na espera? O que ela fez com o conhecimento da presença? Gente, ela poderia, tudo bem, cada uma de nós estamos numa crescente, passamos por fases, às vezes foi muito difícil para ela. Sim, com certeza foi muito difícil, mas ela fala que eu sei, só que ela sabia e ela não usufruiu. Gente, ela estava diante de Jesus e ela se antecipou. Aí nos detalhes da palavra, ela foi ao encontro, ela não esperou, mas o que chegou antes dela? O que as palavras de Marta falaram? O Senhor não veio, o Senhor não estava. O que falou com ela? Os legítimos sentimentos. Ela estava diante do irmão morto, de uma intimidade, uma situação real. Mas ela mesmo sabendo que Jesus operava milagre, que ele era o filho. Gente, ela tem o discurso, ela reconhece Jesus, ela fala, eu sei que você é o Cristo. Ela confessa, ela faz a lição de casa certinha. Ela conhece, mas o que ela deixou? A dor falar. Ela não deixou a adoração chegar. Ela não conseguiu. E às vezes eu e você não conseguimos. E nós estamos aqui caminhando em fé. Estamos numa jornada de fé que não é fácil. Nós vimos aqui como que é a evolução da presença de Deus. Irmãs, nós acreditamos que Jesus nasceu do Espírito Santo. Nós acreditamos que Ele morreu na cruz e que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou. Nós acreditamos em coisas desafiadoras. Nós somos chacoalhadas. Por quê? Porque Deus, o nosso chamado, o nosso propósito é sermos imagem e semelhança, é sermos uma com Ele, assim como Jesus é com o Pai. O nosso desafio está acima do sentimento, das circunstâncias, daquilo que é passageiro, embora seja legítimo. Deus tem promessas para que a gente persevere, para que a gente ore, para que a gente lute, busque nele sabedoria, busque graça, busque força, como a Débora falou aqui. José, para ter a unção de José, né? Deus, o Espírito Santo falou para ela, você quer? Dura coisa pisite. Se fossem Elias e Eliseu, né? Mas é porque às vezes, não é nem que a gente pega o texto fora do contexto, é porque a gente só conhece aquele pouquinho de Deus. E não tem problema, tem verdade, o Senhor vai alargar, o Senhor vai se revelar. E aqui Marta, ela tinha uma oportunidade, mas nós não estamos crucificando Marta, porque nós nos vemos em Marta. Às vezes nós não paramos em Marta, nós estamos aqui porque nós queremos ser mais Maria do que Marta. Queremos ser mais Maria, mas nós não podemos negar essas evidências, esses sentimentos que acontecem, essas reações que acontecem. E ela fala, eu sei. E aí ele continua, ele se reafirma para ela. E aí, depois da conversa com Jesus, Marta foi chamar Maria e sua irmã e lhe disse em particular, o mestre chegou e está chamando. Gente, ela voltou para o lugar do choro. Ela nem podia falar, chama Maria. Né? Jesus chegou, vamos aqui.
Vamos orar. Acho que ela não sabia do poder da concordância. É que elas tretavam, né? Por isso, segue a Mari e a Larissa, sem ressentimento, hein, irmãs? Quem não sabe disso, outro dia a gente conta a história, que senão eu vou passar aqui do tempo. Mas, voltando, ela voltou para o lugar do choro. Ela foi lá velar, diante da presença. Ela continuava esperando diante da presença. A presença estava ali. Gente, né, conjecturando, ainda que Jesus não tivesse ressuscitado Lázaro, Jesus tinha muito para dar. Porque você ser consolado de uma dor, porque aqui a gente fala da ressurreição de Lázaro, mas eu acredito que muitas de nós já passaram por morte que não houve ressurreição. E Jesus se apresentou como consolador. Então, naquela presença, ela ia chorar. É legítimo chorar. É legítimo, às vezes, até questionar. Mas não parar no questionamento. Não deixar que o questionamento, que a dor, que o choro crie ninhos, crie filhinhos. E você fique presa, amarrada nos pensamentos. Ela voltou para o lugar do choro. Mas Maria, aí no versículo 29, diz assim, gente, talvez seja diferente ali, mas eu vou ler a minha porque a versão é diferente. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo as mesmas coisas que Marta. Gente, depressa é correr. Ele estava longe, ele não tinha entrado. Aonde Jesus chega, a voz, a presença, aonde tem sensibilidade, aonde tem um pouquinho de fé, ou às vezes aonde tem alguém sedento, eu queria que fosse diferente. Eu ouvi falar. Jesus, ela foi correndo, ela foi depressa. Só que Marta também tinha ido, porque Marta também foi ao encontro dele. Olha quantas semelhanças, mas ela se lançou. Ela falou assim, aquilo que nós cantamos aqui, a tua graça me basta, a sua presença é suficiente. Ela falou, já que eu tenho que chorar, eu quero chorar aos pés, eu quero me lançar e falar assim, Jesus, você não estava aqui. Ela não falou isso, mas é como se falasse, agora você está. Jesus, Jesus, Jesus. E ela ouviu, e Jesus se moveu. Continua lá falando que Maria em casa consolar, e deixa eu ver aqui, 33. Quando Jesus viu que ela chorava, pode chorar, chora no lugar certo, chora com a pessoa certa, né? E não é para ficar presa no choro. Falar, a Silvia falou que pode chorar. Aí você vai ficar chorando um monte, chora um pouquinho. Chora. Se está numa estação de choro, fica controlando o choro. Fala, já chorei um pouquinho. Aí você conversa com o choro, filha, não chora tanto, não. Aí você começa a conversar com você. Só não tem crise, igual hoje eu olhei no espelho e comecei a chorar. Ai, que medo de mim. E com medo de mim, está aqui à noite. Quando Jesus viu que ela chorava, que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou, onde vocês o puseram? A reação de Jesus foi diferente. A resposta
do jeito que eu e você reagimos, a resposta de Deus, ela é diferente. Obviamente que, como eu falei, não são tudo flores, senão essa igreja, o mundo estava todo convertido. O evangelho do triunfalismo que eu fui apresentada e que muitos ainda insistem em ficar num evangelho de sim, de amor, um evangelho que você não precisa resistir ao pecado, um evangelho que não existe Satanás, um evangelho que você não precisa se renunciar, um evangelho que fala, nega-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Esse é o evangelho. Quando nós encorajamos você, quando nós despertamos o seu entendimento para verdades espirituais que a palavra carrega, nós não queremos iludir, nós queremos te munir, porque a palavra, ela é como um escudo. As situações trazem realidades e você fala, realidades, a verdade está com meu Deus. Eu sempre costumo falar para a pastora Sam, eu falo assim para ela, pastora, você sempre vai ser achada com fé. Eu falo, gente, quantas situações essa mulher foi desafiada, obviamente que todas nós, mas ela publicamente fala mais. E aí, ela quase não dá espaço para choro. Ela quase, tipo assim, fica ali um pouco inquieta, ela já chora, cai chorando, levanta chorando e já levanta guerreando. Né? Eu falo, olha, e ela não vive tudo sim, não. Ela vive muito não. Mas eu falo para ela, você vai ser achada com fé. E eu costumo dizer que é melhor ser achada com fé. É melhor você crer contra a esperança. Eu falo que esse versículo é um versículo que eu já falei em vários momentos para ela. Crer contra a esperança. É muito bom você ter uma esperança viva, uma esperança que te protege. Isso não é alienação. Não, você está guardada. Guardada na verdade, porque ainda que doa, ainda que chore, ainda que tenha perda, o nosso lugar não é aqui. Nós queremos ser parecidas com Jesus. Nós temos sendo forjadas para subir. Aqui não é nosso lugar. É imagem e semelhança. Eu fico, às vezes, assim, impactada com vários cultos, né, nossos. E aí eu falo assim, que o pastor Neto, quando ele traz a palavra, ele não faz com que a gente saia daqui preocupada com a semana. Ele não traz palavras motivacionais para você sair daqui para isso, não. É o caráter espiritual. É para você ser forjada. É para você falar, você foi raso nesse entendimento. Eu já vi pessoas aqui de muitos anos de fé falando, eu já ouvi essa ministração e eu não consegui ver desse jeito. Então nós somos alargadas. Aquelas que já são experimentadas na palavra, conhecem, e é nosso desafio, né? A Wanda aqui é o desafio, saber quase 30 anos de caminhada com o Senhor, uma palavra que você não ouviu. E a minha pastora anterior, ela falava, só que quantas dessas que você ouviu que você vive? Quantas dessas que você carrega como um tesouro precioso? Quantas dessas que você transborda e faz discípulo? Faz com que a presença, faz com que as pessoas vejam a palavra sem você falar, né? Então, aqui ela chorou e ela comoveu Jesus diferente. E ele se movimentou e ele saiu. Ele nunca esteve na realidade, ele estava acima. Nós não lemos lá que ele falou, essa doença não é para a morte. Aí eu fico imaginando lá do alto céus, o Senhor vendo a gente se batendo, chorando, fazendo tanta coisa. Ele, fala para ela. Eu falo ou você fala, Espírito Santo?
Você está lá, está dentro dela e ela não está conseguindo te dar ouvido, né? Mas vai acontecer. Se não acontecer do jeito dela, é do meu. E é por isso que a gente está na presença. Porque na presença, além de ser mais parecido com Ele, Senhor, se a minha vontade não é a sua, se livra da minha. E é assim que a gente vai caminhando. Às vezes você não consegue fazer isso. Como que você entrega um filho, como você entrega um marido, como você entrega um sonho, como você entrega algo que você acreditou que era da parte de Deus e não aconteceu. Não é fácil. Não é fácil quando tudo dá certinho. Você fez, você acreditou, estava tudo caminhando. E de repente, o de repente de Deus. Às vezes o de repente de Deus é falar, vem no meu colo. Vem, eu te pego, eu te conduzo, eu te forjo. Aí você vai falar assim, Senhor, o Senhor é soberano. O Senhor é soberano. E Ele foi lá. E aí aqui no versículo 35 fala, Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele amava. Mas alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Sempre tem, né? Sempre tem uma voz. Mas eu não quero falar da voz para você lembrar daquela irmã, do seu marido, da sua mãe, da sua irmã. E a nossa voz. E as nossas experiências anteriores. Lá em Provérbios fala que a esperança adiada, ela adoece o coração. E quando Marta, ela viveu isso aqui. Ela só não falou. Mas dentro dela, era isso. Nossa, Jesus estava lá operando um milagre? Custava vir aqui? Custava vir aqui? Ela sabia que ele podia. Eu sei, eu lembrei de uma pregação que o pastor fez, que ele falava, eu não sei. E aqui a Marta, ela sabe, né? Ela sabe, mas ela não viveu. Mas Marta falou, e aqui eles, uma voz. O que a gente faz com essa voz? Luta contra ela. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Eu não sei qual das meninas esses dias falou assim, ouvir, então, sabe o que eu faço? Eu leio a palavra com voz alta. Por que nós estamos aqui? Porque existe uma esfera, existe algo? Não, existe a bênção da comunhão. Existe o poder da concordância. Existe palavras que diz que contra as portas da igreja o inferno não prevalece. Mas nós estamos aqui para ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. E a gente precisa falar para essas vozes contrárias. Gente, a gente é tão boa para guerrear, para argumentar. Né? Esses dias a Natália, num grupo que a gente tem de oração, ela falou assim, não sei se foi você, enfim, é que eu falo com muita gente, mas eu acho que foi você. E fala assim, o nosso principal inimigo não é Satanás, somos nós mesmos. Foi você, né? E agora eu falei, eu ouvi sua voz. E aqui, algo que também me chamou a atenção, não fala de diabo. Não fala de Satanás, são as nossas emoções, a forma com que a gente espera na presença. Elas tinham Jesus, e aqui a história, nós sabemos que Jesus, ele ressuscita Lázaro, né? E ele se agita, e aqui mais uma vez, né? Quando fala, o menor versículo da Bíblia, e tão profundo, Jesus chorou, né? Mas Jesus chorou depois na crucificação. Jesus, ele foi moído, ele foi esmagado, a tal ponto que mesmo sabendo que era o propósito dele, ele falou, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele precisou, ou quiseram aliviar, até na caminhada com a cruz, ele teve uma ajuda em um momento. Né? Então, nada de romantizar, nada de uma presença distante. Não, o Deus da Bíblia, nós carregamos Ele.
nós carregamos ele. Então, aí ele vai e ele ressuscita Lázaro. E aí aparece a Marta. Não, ele vai lá, para a gruta. Vamos lá, onde está? Olha, vamos chamar para fora. Gente, a Martinha. Não, já cheira mal. Né? Tipo, igual às vezes Senhor, não toca nisso. Já doeu tanto. O Senhor quer de novo? O Senhor quer de novo? Não, Jesus, eu obedeço aqui, ó. Tá tudo bonitinho aqui. Eu estava falando com a Débora hoje. Eu falei, Débora, eu pedi tanto para o Espírito Santo. Tudo certinho, o Senhor já me falou tudo que tinha para fazer antes. Eu não sou pentecostal, eu não quero que o Senhor muda nada. Aí a Débora falou assim, que a gente estava trocando figurinha, porque ela ia ministrar a oferta, não necessariamente sobre a palavra, mas sobre as emoções. E aí ela falou, nossa, eu já sou toda diferente, eu peço para o Espírito Santo acrescentar. E eu, não, Espírito Santo. Né? E aí aqui, ela fala, já cheira mal. Quantas vezes nós somos desafiadas a crer um pouquinho mais? Quantas vezes nós somos desafiadas a obedecer um pouco mais? Mesmo sem ver, mesmo estando doendo, mesmo já tendo perdas, mesmo já tendo marcas difíceis, doloridas, mas nós temos a presença. E ele falou, Jesus respondeu, eu não disse a você, versículo 40, que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados. Olha o poder da ordem de Deus, de Jesus. Olha o poder. Eu estou esfolada, eu não estou crendo, está doendo, eu não consigo. Vem, a voz te faz ir. Quando você vê, você está obedecendo. Quando você vê, você está crendo de novo. Quando você vê, você está confiando de novo. Você está se entregando de novo. Porque para mim e para você não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Quando a gente canta aqui, eu só quero a tua presença. Tipo, eu quero morar lá. Ai, Deus deve olhar lá do céu. Eles estão cantando isso? Depende só delas. Você quer mesmo? Eu moro aí. O quanto você usa? Né? E ele veio para fora. E no lenço, então, Jesus lhes ordenou, desamarrem e deixe que ele vá. Então, eu queria que vocês pudessem levantar agora, colocar as mãos no seu coração. A gente falou aqui de diferentes formas de espera, reações, momentos da espera na presença de Deus. Né? Então, se você puder fechar os seus olhos e pedir mesmo para que o Espírito Santo traga a luz, a revelação. Só tem poder aonde há revelação. Só tem transformação aonde a voz encontra lugar. Marta, ela conhecia. E quantas vezes nós somos ótimas para profetizar, para orar, para declarar, até para crer sobre o milagre de outras pessoas. Ela cria, mas ela não cria para ela. Ela não cria para aquele momento. Mas eu e você, nós vamos sim usufruir mais e mais da presença do Senhor. Eu não sei se eventualmente você tenha situações que o Espírito Santo te levou e você diante da presença, você está atada. Você
tem situações que não estão te deixando se mover na ousadia, na intrepidez, na plenitude da presença. Então, é um lugar só seu e de Deus. É só um lugar seu e de Deus. A cada dia, a cada momento, a cada adoração, diferentes formas de adoração, nós podemos sair sempre diferente. Recebemos sempre do Senhor banquetes. E o que nós fazemos com isso? A espera, ela não pode descaracterizar uma mulher que espera na suficiência de Deus. Amém? Então, que você mesma tenha 30 segundos e fale com Jesus, fale Espírito Santo. A sua presença é crescente, a sua presença traz paz, e eu não estou vendo tanta paz, eu não estou frutificando paz. A tua presença me move a crer um pouco mais, a tua presença me faz confiar, e às vezes eu tenho incredulidade. A tua presença manda eu obedecer e eu quero insistir em erros, limitações. Senhor, me ajuda a me mover no centro da tua vontade. Me ajuda a me lançar na sua presença, de forma tal que eu te encontre, que todas as minhas necessidades, que o Senhor me preencha, em nome de Jesus.